Gêmeos, seja bem-vindo ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva, intuitiva para os meus queridos geminianos neste mês de agosto. Bom, vamos ver aí o que tem de mensagem para vocês, né? Venha mais aqui no meio do mês, caso não ressoe agora contigo, tá bom? Dá uma olhadinha também na tua lua, no teu ascendente. Essas leituras geralmente complementam. E lembre-se também que uma leitura coletiva não é sempre que vai ressoar com todo mundo, certo? Vamos lá? Eu vou iniciar aqui com os arcanos maiores e ver qual é o arcano que vai estar aí na regência do mês para vocês, meus queridos geminianos. Vamos lá. Olha aí, os enamorados. E os enamorados e a justiça. Olha, vai ser um mês aí pela busca do equilíbrio, sim, mas também uma questão de dualidade, né? Quando a gente tá falando de gêmeos, sempre tem, né, essa questão de não indecisão. Eu não vejo gêmeos isso, eu acho que gêmeos é muito decidido, mas eu acho que às vezes fica analisando, observando e escolhendo o melhor cenário, escolhendo o melhor caminho. Isso pode gerar, assim, uma certa dualidade, né? E aqui, com os enamorados, é isso. Esse mês vai ser um mês que tu vai precisar se posicionar com a justiça, né? Se posicionar, ter uma postura que te traga verdades, que seja mais justo contigo, né? As escolhas, né? Os namorados falam sobre escolhas. Então, as escolhas, tudo que for mais equilibrado, justo, honesto contigo, a tendência é que esse mês seja assim para vocês, tá? Os enamorados, possivelmente, algumas pessoas aí estarão em uma bifurcação para escolher algo, né? Se posicionar em algo. Geralmente, essa decisão, essa escolha, quanto mais baseada na tua, aqui neste caso, com dados, com coisas mais exatas, com planilhas, com informações, a tendência é que tu acerte o caminho, tá? Então a justiça, ela vem ancorando aqui isso. Se, por exemplo, se tu tá com dificuldade aí, ou com dúvida de assinar um documento, assinar um contrato, se certifique bem do que tu está assinando, entende? Não faça nada com dúvida, tá? Então, tudo que tiver voltado aqui para informações, para dado, para coisas exatas, concretas, vai ser a melhor opção para vocês esse mês, tá? Provavelmente, né, tem uma tendência que, como sai a justiça e pede racionalidade, se a gente for olhar para o outro lado, né, a gente pode falar que provavelmente, se tu tomar decisões assim mais impulsivas, voltadas para tua emoção, a tendência é que tu não tenha resultados tão positivos assim, tá? Então isso vem aqui como uma mensagem já inicial para mim. Vamos entender melhor isto aqui e vamos lá. O que nós temos aqui como o cenário, né, central do teu mês. Então, o que temos aqui como mensagem principal deste teu mês de agosto, né? Nossa, a gente já tá em agosto. Vamos lá. Gêmeos. Veio rodando, né? Ó, o 6 de copas. Então, vamos entender, vamos clarear isso aqui. Não sei se a gente tá falando de um sonho, provavelmente, tá? A carta da estrela aqui no fundo do maço e a justiça, o rei de espadas. Aqui, gente, vai ser o mês realmente onde tu vai usar e precisar usar muito a tua mente e coisas muito objetivas, racionais, baseadas em dados, em estudos, em números, tá? Tudo voltados para isso. Mas o 6 de copas me fala sobre... Eu não sei se a gente está falando de um sonho, de um propósito aqui com essa estrela. Deixa eu clarificar isso aqui para ver do que nós estamos falando. Alguma coisa aí que está no teu coração, viu? Os enamorados com o 6 de copas. Alguma coisa aí que já está há um tempinho. Uma longa data aí, é como se fosse um desejo, sabe? Eu não sei o que eu escolho. Eu preciso me posicionar, mas eu ainda não consigo tomar essa decisão.
Vamos ver aqui. O Rei de Copas, tá? Falando justamente disso, que a melhor escolha, né, e o melhor posicionamento para ti esse mês vai ser tudo aquilo que não fere o teu coração, tudo aquilo que não fere os teus princípios, a tua alma, os teus desejos, os teus sonhos. Quanto mais tu colocar a energia em lugares errados, o 5 de espada, a tendência é que tu te frustre, a tendência é que tu ache que tu tá fazendo, caminhando e nunca chegando a lugar nenhum. Então, o seguinte, por mais que hoje, por exemplo, o teu caminho, ele tá confuso, e se tu não sabe o que escolher, o que decidir, a decisão se tu não tem a solução, se tu não tem a resposta, a decisão já é não, né? Então, quando a gente não tem certeza para onde a gente está indo, a gente decide por não fazer nada, por enquanto, nesse movimento. Aqui eu vejo que tem alguma coisa que pode estar trazendo um desgaste relacionados a filhos também, tá? Ou algum sonho que parece que tu não chega a lugar nenhum. Só que a estrela, ela tá aqui dizendo assim, olha, Gêmeos, tu tá muito no caminho certo. Por mais que pareça que tu não tá conseguindo atingir os resultados e o que tu deseja, não pare, né? Alimente esse sonho dentro de ti, porque a tendência é que tu consiga aqui chegar mais próximo desse mês, tá? Bom, vamos seguir aqui. Qual é o ponto de atenção para Gêmeos? Cavaleiro de Ouros, e é justamente o fator tempo aqui, que é o que eu vejo que está realmente aqui abalando um pouquinho as estruturas. É como se tu não conseguisse chegar onde tu deseja e tu acaba te frustrando, porque parece que esse sonho, parece que essa realização está muito longe de mim, tá? Essa energia que eu pego aqui. Deixa eu ver o que mais que nós temos com ponto de atenção, né? Desse teu mês. Ó, o carro, né? O carro, a lua e o 8 de copas. Justamente, parece que as coisas não andam, as coisas não vão para frente. Eu não consigo sair desse ponto aqui para fazer um ponto de virada na minha vida. Eu não consigo me decidir, eu não consigo me afastar disso, que eu não consigo ver as coisas, as coisas parecem que não estão claras para Gêmeo. Enquanto isso não estiver claro para ti, com dados, com coisas equilibradas, com números, com exatidão, parece que tu fica meio que rodando num lugar que tu não sai do lugar nunca, tá? Então, o ponto de atenção não fique em lugares onde tu te dá prejuízo, aonde tu acha que tu tá sendo com uma sensação de derrota, onde tu acha que tu não tá conseguindo vencer, né, as coisas. Então, busque aqui, tem muito uma questão de escutar a intuição. Então, quanto menos tu escuta a tua intuição, mais tu te afasta dos resultados. E a tendência é se centrar para escutar o que tu precisa aqui, como tu pode avançar. Porque o que me parece é que vocês não estão conseguindo enxergar as coisas, vocês não estão tendo a visão para onde ir, o que fazer. Falta coisas palpáveis, falta dados, falta números, falta informações aqui. E aí, quando isso acontece, parece que vocês não conseguem dar o próximo passo. Por quê? Eu fico muito preocupado com coisas que aconteceram no passado, porque eu não quero trazer isso como uma repetição para minha vida, para evitar prejuízos, danos, até coisas aqui que eu perdi, tá? Mas ao mesmo tempo, vocês também não estão conseguindo sair desse lugar porque vocês não estão conseguindo enxergar esse futuro. E aí, como ponto de atenção tenha foco, saiba para onde tu tá indo. Por mais que hoje tu não consiga enxergar exatamente o caminho com a lua aqui, o carro ele vem dizendo assim, ó, tenha foco, seja objetivo, trace um caminho, porque o caminho ele vai aparecendo conforme tu vai andando, tá? Então, a dificuldade é de sair desse lugar que tu tá hoje, de dar tchau para algumas coisas que não estão mais te alimentando, né? Não estão mais te trazendo retorno, tá? E realmente aqui avançar, mesmo que as coisas demorem, porque tem um fator tempo aqui que tá realmente mexendo aí com os ânimos de Gêmeos, tá? Bom, vamos continuar aqui.
Tá um pouco desafiadora essa leitura para mim, hein? Mas é isto. Vamos ver aqui para onde agosto te leva, Gêmeos. Para onde agosto leva, Gêmeos? 9 de espadas. Eu sinto vocês muito preocupados, tá? Para mim isso aqui é muito claro. Por quê? Olha, a preocupação de não conseguir escolher 7 de copas. E os enamorados aqui falando sobre isso. Eu tenho uma preocupação, um receio de fazer a escolha errada. E aí eu posso me prejudicar lá na frente. Então, vamos clarificar esse 9 de espadas aqui para ver onde é que, para onde agosto leva, Gêmeos, né? Se tu tá gostando dessa leitura, deixa teu like, te inscreva no canal, tá bom? É muito importante a tua contribuição. Também é importante para que os signos ganhem leituras bônus, tá? Então, quanto mais tu interagir aqui nos comentários, quanto mais engajar, a tendência é que vocês ganhem leituras bônus. Eu estimo muito que vocês ganhem, tá bom? Então, ajudando o canal, vocês também podem ganhar aí. E aí, olha só, curioso, né? Eu havia dito lá atrás o que tá aparecendo aqui. Então, eu tinha dito assim, ó, que quando a gente não sabe o que vai fazer, quando a gente não sabe para onde é que tá indo, a resposta já é não, a escolha já é não fazer nada, até que a clareza venha, né? E como vem aqui o 9 de espadas, que fala justamente de ansiedade, de preocupação mental, de não ter a visão muito clara desse futuro, vem os enamorados novamente. Muitas dúvidas. Eu não sei porquê, o que vocês estão precisando aí decidir, escolher, enfim, se posicionar. Mas existe aqui esse mesmo, alguma coisa que vai colocar vocês em uma bifurcação. Eu preciso fazer isto ou aquilo, ir para lá, vir para cá, falar isso ou não falar. Então, enfim, tem essa questão aqui esse mês de agosto. Porém, vem o 4 de espadas, falando exatamente disso, e a sacerdotisa. Se tu não sabe o que fazer, não faça nada. Não precisa te martirizar, não precisa aqui te colocar em xeque, não precisa aqui te torturar no sentido de eu preciso fazer isso. Não, tu não precisa fazer. É um momento muito de reflexão, momento muito de análise esse mês, tá? Observação, escuta e não ação. Lembrando que o teu jogo ele não tem ação. O teu jogo ele tá muito num sentido de eu quero chegar nesse lugar, nesse sonho, nessa idealização, nesse propósito de vida. Eu só não sei como é que eu vou fazer isso ainda e você sofrendo com isso, porque é uma sensação que o tempo tá passando e eu não tô conseguindo fazer o que eu gostaria. Até porque me falta dados, me falta números, me falta... Aqui pode ser também a resposta de um sei lá, de um exame, de uma prova, alguma coisa que tá te faltando ainda para seguir em frente. E aí essas duas cartas são cartas de observação, de análise, de não fazer nada. Entende? Então nem sempre a gente precisa tomar ação imediata. E esse jogo aqui tá falando exatamente sobre isso, tá? Não precisa, eu até vou tirar mais uma aqui. Não precisa sofrer por causa disso. Porque aqui, pelo que eu tô entendendo, as coisas vão se ajeitar, tá? Gêmeos, o diabo e o 10 de paus. As coisas vão se ajeitar, tá? Aí tem alguma coisa que tá te colocando medo, alguma coisa que tá te travando, alguma coisa aí que tá com... Não sei se tá com um pensamento muito negativo, alguma coisa que tá te trazendo muita preocupação, ou que realmente tu tá presa e tu não tá conseguindo se desvencilhar disso. Pode ser uma obrigação, pode ser uma responsabilidade que tu assumiu lá atrás, que hoje tá pesando, então pode ser soltar isso, né? Eu tenho dúvida se eu consigo soltar essa responsabilidade, ou enfim, tem alguma coisa aqui que tu vai ter que te decidir. A escolha é através do teu coração, a escolha é através da tua intuição e nunca por impulso, e também não precisa te levar em sofrimento aqui, porque as coisas vão se resolver, tá? Existe aqui uma quebra, a torre, tá? Uma quebra de comportamento, uma quebra de padrão que vai aqui reorganizar isso. Pode ser que para algumas pessoas aconteça assim, aparentemente um mal, mas, ou se tu tá passando por isso, né, tipo, nossa, a casa caiu e o meu mundo caiu e agora eu não sei o que eu vou fazer.
às vezes, isso que acontece é justamente para reorganizar. É o que eu enxergo aqui no jogo de vocês. Não vejo um jogo pessimista, pelo contrário, eu vejo oportunidades de avanço, de crescimento e de novas visões que te trazem posicionamento e equilíbrio para o futuro. Tá? Então, por mais, a gente às vezes precisa passar por algumas torres, algumas dificuldades para a gente conseguir seguir adiante. E é justamente isso que eu vejo aqui no jogo de vocês, tá? Vamos ver aqui o sentir, como é que tá? Gêmeos. Ó, 5 de copas, é isso aí. Tem alguma coisa do passado, 5 de copas, que aprisiona vocês, ó. Olha aqui os enamorados novamente. Os enamorados, aqui os enamorados, aqui os enamorados. Isso aqui te causa muita dúvida. Não sei se tu tá com dúvidas dos seus sentimentos, do que tu tá pensando, como tu vai te posicionar. O diabo aqui novamente, né, trazendo esse medo, esse ressentimento, essas dificuldades aqui que tu tá enfrentando, tá? E justamente é tudo trabalhando em cima da tua mente. Então, quando vem o 8 de espadas, é uma carta que fala assim, será que isso realmente está acontecendo? Será que isso é realmente um fato? Ou é a forma que tu está enxergando isso? Porque com a carta do arcano 15 e o 8 de espadas, geralmente são coisas da mente que aumentam a proporção das coisas. Então é a forma que de repente que tu tá enxergando que tu não tem recursos, que tu não tem oportunidades, ou que alguma pessoa te magoou profundamente, tu não consegue se desvencilhar desse mal, dessa mágoa, né, disso que tu perdeu, disso que te trouxe prejuízo, enfim. E aí eu vejo que vocês aqui neste mês, eu vou tirar mais uma carta aqui, me parece que esse mês é meio que um mês de posicionamento, de decisão mesmo, sabe? Eu vou ter que me posicionar em relação a isso para eu seguir em frente, com o coração mais tranquilo. Ó, a justiça novamente, o mago. A justiça falando, trazendo aqui, né, justamente, né, a mente clara, a mente lúcida, a mente racional, para que tu te posicione da melhor forma possível. Para que tu inicie esse novo caminhar aqui, o mago. Eu vejo que tem um novo ciclo aqui para muitas pessoas, mas antes disso tem uma organização para acontecer. E essa organização ela está muito voltada aqui para que tu não faça escolhas que possam ser injustas contigo, ou que te desvalorizem, ou que tu acabe escolhendo coisas que te desmereçam. Entende? A justiça fala sobre isso. Então o mago, ele vem falando assim, em Gêmeos, tu tem toda uma potência para ser explorada. Tu tem uma parte aqui que dá para iniciar com a tua iniciativa, com a tua coragem. Então tem recursos aqui que tu pode realmente seguir em frente, tá? Vai ser um mês desafiador, assim? Acredito que sim, mas vai ser um mês onde vocês vão começar a colocar muitos pingos nos is, inclusive na questão de posicionamento. Tá? Então, aqui acredito que até algumas pessoas o posicionamento é não fazer nada, é não se indispor, é não falar, tá? Para começar a se cuidar, se nutrir, se desvencilhar e se afastar de situações que não são tão positivas assim para ti, tá? Vamos ver aqui qual é o oráculo dos orixás. Vamos ver, eu vou tirar uma cartinha aqui para vocês. Gêmeos, o que nós temos aqui para agosto? Gêmeos. Vegetal, a vida, né? E aí vem assim, este é o reino da energia vital, sem a qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração e a reprodução e a troca. É válido dizer que sem a luz nada disso aconteceria. Isso, use a sua força vital, carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente, e agradeça pelo dom da sua vida e pela possibilidade de evolução.
Aqui a gente está falando, né? Aqui eles estão falando, né? De se desenvolver, de crescer, de expandir, de se enraizar, né? Tudo isso está voltado aqui nesse campo vegetal. E aí é como se fosse uma possibilidade de evolução, o desconforto, né? Se a gente for, por exemplo, pegar como exemplo uma semente, né? Para ela se desenvolver, ela precisa passar por várias etapas, né? Inclusive a primeira delas, eu acredito que é uma das mais difíceis, que é romper, se a gente for falar de uma sementinha, é romper essa casca dura que ela tem, né? E daí ali ela consegue fazer uma fissura e tem um brotinho tão frágil, e aquele brotinho tão frágilzinho, aparentemente tão frágil, rompe aquela casca dura. Então são várias etapas e é exatamente esse o teu jogo, tá? Eu vejo aqui que existe um desconforto, mas é um desconforto para tua evolução, que é o que fala aqui. Tá? Então eu vejo vocês aqui em desenvolvimento, eu não vejo vocês aqui com dificuldades, e se mudar o olhar, a tendência é que tu consiga ver isso também, tá? Vamos ver aqui o que mais. Gêmeos, agosto. Tá, deixa eu me lembrei que eu tenho que tirar essa aqui antes. Se tu tá gostando, deixa teu like. Se tu quiser uma leitura particular com a tua energia, entre em contato. Aqui na descrição há um link onde tu fala diretamente comigo, tá bom? É hora de agir, uma lua nova em Áries, tá? E esse agir aqui não necessariamente que tenha que ser botar o pé na porta, tá? Às vezes agir com a mente, vocês são muito bons nisso, articulando, 2 vezes a carta da justiça aqui, articulando, pensando, estudando antes de ter a primeira ação, porque vocês vão conseguir ter essa primeira ação aqui com essa carta do mago, que é depois que tu passa por toda uma elaboração e uma reconstrução para começar a agir. E aqui existe um começo para vocês muito bonito, tá? De oportunidades. E aqui nós temos a carta da fluidez. Aqui embaixo tem um link do Telegram, tá? Um canal que nós temos lá no Telegram, e às vezes eu posto coisas lá. Então essa carta aqui eu vou colocar lá no Telegram, caso vocês queiram ler com calma ela, tá bom? É a carta do mês de vocês aí, de agosto. Fluidez. Abra seu coração ao sentimento de expansão ilimitada, crescimento e atualização absoluta do seu sonho. Quanto mais você puder habitar no sentimento da abundância, mais abundante seu sonho se manifestará. Deixa eu tirar aqui um livrinho para vocês, meus queridos, e vamos lá, vamos finalizando essa leitura, né? Gêmeos. Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Uma história de como seus milagres se manifestaram. Uma história de como você sobreviveu. Uma história sobre como a abundância se materializou do nada. Uma história de como o amor chegou e o surpreendeu. Uma história sobre como você venceu e triunfou. Todas serão lindas narrativas sobre como você criou a sua felicidade, porque se dedicou à pessoa mais importante da sua vida, você. E é justamente isso, eu vejo que vocês largam algumas coisas, e esse posicionamento, essas escolhas vão te favorecer muito, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão, meus queridos. Até a próxima.